ação com mais um programa para Joinville e para Santa Catarina. É muita pretensão, né? Mas vamos lá. Hoje o programa vai ser bastante interessante. Eu quero mostrar para vocês o papel de um vereador, de como se faz uma lei, como é que se entra a fundo numa lei, como é que uma lei deve ser boa para todos e não uma lei superficial que pode dar judicialmente depois problema lá no futuro. Então eu quero ler para vocês o projeto de lei complementar número 52/2021. Altera o decreto 8055 de 15 de março de 1997, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca, APA, no município de Joinville e da outras províncias. Vão mexer na APA, esse projeto aqui. Olha só, vamos lá. O que diz o legislador? Então ele escreveu, é o Tonesi, esse é um projeto do Tonesi. O prefeito municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme artigos 4263, sexto da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele sancionou, vai ser o Adriano, a presente lei complementar. Artigo 1º, acrescenta-se parágrafo único ao artigo 2º do Decreto 8.055, de 15 de março de 97, com a seguinte redação. Parágrafo único. Exclui-se da área descrita no caput a área com os limites descritos a seguir. Partindo do encontro entre o Rio Cubatão Norte e a rodovia BR-101, segue-se margeando o Rio Cubatão Norte até a coordenada aproximada de 26 graus, 10 minutos e 43 segundos sul, 48 graus 55 minutos 39 segundos oeste. Deste ponto traça-se uma linha imaginária em sentido norte até o encontro com o Rio Canela, na altura aproximada da coordenada 26,0931 e 48, 55 e 38 segundos oeste no curso do Rio Canela. Segue-se até o seu encontro com a rodovia BR-101 e por ela segue-se até o ponto de início em seu encontro com o Rio Cubatão. Uma descrição simplória. Não caracteriza nada. Mas nós vamos explicar isso depois. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete Parlamentar, 8 de outubro de 21. William Tonesi, vereador. Diego Machado, vereador. Agora vamos ver as justificativas. Vou ler para vocês. Olha só a justificativa. Trata-se do projeto de lei que visa dar à área hoje conhecida como Bairro Canela, que não é bairro, a configuração de sua verdadeira vocação, a saber, o desenvolvimento rural, habitacional e turístico. Sabe-se que a área em questão, além de potencial futuro, está atualmente habitada com antigos loteamentos irregulares, com atividade comercial local, com escola municipal Emílio Paulo Roberto Hart e outros serviços essenciais para a população, como o BSF Canela. Não atua a população joinvilense que costuma chamar a região de bairro. Procura-se, pois, com este projeto de lei, dar à região a configuração legal compatível com o desenvolvimento real e potencial da região. Para isso, o primeiro passo é retirá-la da jurisdição da área de proteção ambiental Serra Dona Francisca. A técnica legislativa usada no projeto trata-se de uma alteração do decreto 8055 de 97, em que institui a área de proteção ambiental Serra Dona Francisca, adicionando um parágrafo ao artigo 2º que excetua deste a área como mostrado nos anexos. Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse importante projeto de lei. Gabinete Parlamentar, 8 de outubro, William Tonesi. Agora, vamos fazer um voo sobre a região da Estrada Canela, onde foi feito esse loteamento. Nada a opor contra a urbanização de uma área que está completamente cheia de casas, cheia de rua, já tem asfalto, já tem comércio, já tem tudo. Mas esta área devia ser transformada em urbana.
Aqui então eu mostro para vocês um traçado em vermelho no mapa apresentado como anexo ao PL 52, mostrando mais de 60% de área verde sendo inserida nessa urbanização. É um exagero. O traçado imaginário apresentado como anexo deverá ser substituído por levantamento técnico confiável, georreferenciado, para que no futuro não ocorram judicializações. Você sabe que uma judicialização empaca tudo, né? Sim, coisas mal feitas custam caro depois. Empaca tudo. Então vamos adiante. Olha aqui, ó. A área pretendida, que está em amarelo, e a parte que realmente a sociedade apoia o vereador para ser urbanizada, porque ela já é urbanizada, já está adensada. Precisa ser inserida dentro do perímetro urbano. Mas a pretensão do vereador é um exagero. Nós não concordamos. O pessoal da APA não concorda. Olha aí. O loteamento não cobriu a área da APA. Ele não atingiu a área da APA. A APA é que está aqui em vermelho. Certo? Vou agora fazer uma simulação para vocês. Olha só o que aconteceu. Esta é a área que pretende se transformar em perímetro urbano. Essa área pequena aqui. Vou voltar, ó. Ó, olha só. E olha o que o vereador pretende. Mais uma vez, ampliando a área urbanizada. Então, como se pode ver facilmente notar, o aglomerado urbano não se encontra na APA, mas totalmente em área rural. Vamos discutir isso aí já. Então, aí estamos com o Jordi Castan. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Eu Obrigado gostaria de conversar com você sobre esse tema. Eu acho que é importante esclarecer o nosso telespectador. Sempre existe, assim, comentaristas também em Joinville, como tem em São Paulo, no Rio e Brasília, né? Nós fazemos essa parte de comentário. É importante alertar. Ajudamos o contribuinte a entender as coisas que estão montando lá na Câmara, né? E, Castan, você teria que complementar alguma coisa sobre os 52, 20 e 21? Bom, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que ter claras antes, tá? A primeira, o vereador William Tonesi, como o diretor Diego Machado, são membros da Comissão de Urbanismo, são dois vereadores importantes, junto com o vereador Neto Peters, que formam parte desta comissão. Acho que temos que colocar algumas coisas antes sobre a mesa. Primeiro, precisamos aumentar o perímetro urbano. A situação da Vila Canela, no bairro Canela, da Vila Canela, é uma área que precisa ser regularizada, sem problema nenhum. E está claro nas imagens aí, acho que seria importante, inclusive, que essas imagens ficassem mais presentes para os nossos telespectadores, a diferença gigantesca que existe entre a área que o projeto de lei do vereador William Tonesi está propondo, o avanço sobre uma APA. As áreas de preservação ambiental são extremamente importantes para o município. Garantem o futuro da cidade, garantem a água no futuro, garantem a biodiversidade, e nós devemos defender uma cidade sostenível, sustentável. Isso é o que a gente deve defender. Temos que lembrar ainda mais, Joinville hoje é a 24ª cidade do Brasil em perímetro urbano. Nós já temos um perímetro urbano muito grande. É mais importante esse número se nós juntamos com outro número, que é a população joinvilense. Joinville, com 600 mil habitantes, somos a 37ª cidade de maior população. Quer dizer, ocupamos posição 24 em perímetro urbano, em área urbana, e 37 em população. Quer dizer, nós temos hoje já muito mais perímetro urbano do que nós precisamos. Não há uma justificativa para que o perímetro urbano siga crescendo desta maneira. Nós temos projetos piores que este daqui. Esse é grave, porque se avança sobre a APA. Então, tudo que seja desafetar a área de preservação ambiental, a gente tem que se posicionar contra. Tá? Nós temos suficiente perímetro urbano para não precisar disso. Tem a Vila Canela que precisa ser resolvido, sem problema nenhum, e acho que o vereador Tonesi vai ser suficientemente sensível, e especialmente o vereador Diego Machado, para entender que não precisa se avançar sobre a APA, que a gente pode se manter dentro da área rural, que já é uma área ocupada, mas não avançar, e as imagens são boas para mostrar toda a área verde de mata que estaríamos avançando.
Então, alertar para isso. Alertar que Joinville tem hoje uma área urbana, um perímetro urbano muito maior do que nós precisamos, que nós temos muitos vazios urbanos e que a gente tem que olhar com muita cautela esses projetos de lei. Eu tenho certeza que o vereador William Tonesi, na sua vontade de legislar, é um vereador novo, recém-eleito, o vereador Diego Machado também, mas o vereador Diego Machado tem uma vida parlamentar, sempre foi assessor e teve uma boa experiência vinculada ao Odir Nunes, então ele conhece muito melhor a região que o vereador William Tonesi, e eu tenho certeza que o vereador Diego Machado vai ter uma ação moderadora sobre esse avanço sobre a APA. Agora, quanto ao perímetro citado, descrito na proposta legal 52, é uma descrição muito fraca, muito incorreta. O certo mesmo seria um georreferenciamento. Hoje você faz um CAR, você não registra se você não tiver, você não registra o CAR, não é aceito o CAR pelo INCRA se você não tiver o georreferenciamento. A descrição que é feita, só usar como referência, por exemplo, a BR-101 como limite, entendendo? A BR-101, ela pode ser duplicada, aumentada, mudada. Temos hoje um projeto enorme que muda o traçado da BR-101 entre Biguaçu e Palhoça. Então, isso não é. Segundo, georreferenciamento é uma medida que não dá espaço para erros. De novo, eu entendo que fico com a impressão de que houve pressa, assodamento na elaboração do projeto de lei. Ele fala, por exemplo, em linha imaginária. Como é que o cara que vai construir uma casa, vai pedir uma terraplanagem, ele vai apresentar o projeto dele na prefeitura para receber um alvará, uma autorização, um licenciamento? E como é que ele vai descrever se ele não sabe onde é que é a linha imaginária? Bom, as linhas imaginárias são as linhas adequadas para fazer terraplanagens imaginárias e para construir casas imaginárias. Ah, tá certo. Então, eu acho que é uma unidade de medida adequada. Isso foi dar para explicar, porque é imaginário, né? Sim, cada um de nós temos a imaginação mais criativa, menos criativa. Então, uma linha imaginária define uma medida um pouco mais livre. Mas eu acho que nós devemos ir para o georreferenciamento, para boa técnica, para boa prática e para a preservação máximo da área da APA. É porque você veja, nós estamos olhando Joinville de cima, zona rural, a gente vê muito contrato de gaveta. Demais. As áreas rurais estão sendo perdidas. Nós temos um problema seríssimo, que é a falta de fiscalização. Tá? E muitas vezes esses contratos de gaveta, essas ocupações irregulares, clandestinas, elas são estimuladas para depois criar uma pressão política, como nós estamos vendo nesse caso, para, em nome da regularização da Vila Canela vamos dizer, da consolidação de um fato que é resultado da omissão histórica do poder público, agora avançar sobre a APA Dona Francisca. Eu acho que é importante no programa que esse mapa que você colocou, ele seja projetado claramente, com essa linha vermelha clara e a área que representa a Vila Canela. Então, eu acho que seria interessante colocar essa imagem, sem nós aqui, para que todo mundo possa visualizar bem a gravidade e a diferença que tem entre o que nós estamos, e aí acho que esse gráfico é muito bom, ele mostra claramente o perímetro que é e o pequeno que é a ocupação urbana da Vila Canela. Então, acho que tem que legalizar, acho que a posição tem que ser... A Vila Canela, pelos meus cálculos, ela representa 7% da pretensão. Sim, e aí temos que lembrar outro componente adicional, que é para o qual precisamos alertar. Um é a perda de área da APA Dona Francisca, e eu vou lembrar que eu era secretário de Desenvolvimento Urbano, secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Joinville, quando a APA Dona Francisca foi estabelecida no governo Luiz Henrique, então eu acompanhei isso de perto, tá? Só para lembrar isso. E segundo, que nós não precisamos avançar mais do que aquilo que já está urbanizado e que tem que ser limitado o crescimento. Tá? Nós não podemos concordar com isso. É bom senso, ética, compromisso com a cidade. Ética está em falta e bom senso, eu acho que... Essa ganância política, isso é ruim para o município? Não é ganância política, é ganância econômica, porque na hora que eu vou converter uma área, 1 metro quadrado de APA em área urbana ou urbanificável, ele sobe 100 vezes. Eu estou mudando mais de 100 vezes o valor da terra.
E eu acho que o que nós estamos vendo aqui, com a boa vontade dos vereadores, é um processo claro de especulação imobiliária. Exato. E a Já gente falei tem isso que em outros programas. A gente tem que estar muito alerta a isso. Tem outro problema, tem outro projeto maior, muito mais ousado que o projeto do vereador Tonesi, para o qual a gente tem que estar muito alerta. Se o projeto passar como ele está, será que o Adriano assina esse projeto? Bom, o que o prefeito... Será que ele não vai vetar esse projeto? Eu acho que o prefeito, aqui ó, o mapa aqui é muito bom, mostrando aí a situação aqui. O que o prefeito possa assinar ou não possa assinar vai depender muito da sua assessoria, tá? Vai depender muito do posicionamento da CEPUD, tá? Lembrando que esse tipo de projetos, originalmente, deveriam ter origem no executivo. No executivo. Tá? Todos os projetos de urbanismo, todo projeto que envolva a redução de APA, é um projeto que a gente tem que olhar com muitíssima atenção. É uma regressão, é um retrocesso nós perder APA, a área de preservação ambiental, que já está consolidada na legislação municipal, a gente deve lutar com isso. Todo avanço sobre a área rural a gente tem que olhar com muita atenção. Tem casos em que são justificáveis? Tem um caso nos Pinheiros onde é perfeitamente justificável, tem algumas áreas urbanas, Aruque, áreas áreas rurais de ocupação controlada, que podem ser revistas pontualmente, mas avançar sobre a APA, a gente não pode estar de acordo, e menos num programa como este que defende o verde em toda a dimensão da cidade. A população está muito sensível, né? Sim. E hoje o eleitor está bastante consciente também sobre a questão do verde, né? Sim, a E pandemia... ele vota em candidatos que têm bom discurso verde, né? Sim. Então, seria arriscado um vereador propor uma urbanização de uma APA? Eu acho que ele vai perder votos em vez de ganhar. Desafectar uma área dessa dimensão, eu acho que é um erro grave. Tá? Eu não acredito que o prefeito Adriano, que é uma pessoa sensível a esses temas do verde, do meio ambiente, da preservação ambiental, ele possa apoiar isso. E aí é importante, de novo, como vai se posicionar a CEPUD, porque o prefeito vai escutar a CEPUD nesse caso, com certeza, e a SAMA nesse caso. Tá? Temos que lembrar da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que ela tem a responsabilidade de preservar, de manter, de garantir a APA. Tá? O bom que a gente hoje tem um advogado lá na SAMA, né? É o Fábio, né? Acho que é. E o Fábio, ele é bastante sensível na questão ambiental. Eu acredito que ele vai aconselhar o nosso prefeito a ter o máximo cuidado e fazer uma circuncisão na área lá. Restringir a área ocupada hoje. Exatamente ocupada. Eu acho importante, para evitar desgaste político para uns e outros, que esse projeto não avance. Seria melhor que ele não chegasse a ser aprovado. Tá? Acho que seria muito melhor isso daí, que colocar o prefeito frente à posição de ter que vetar, não assinar um projeto de lei como este. Acho que o trabalho de bastidores aí é importante nesse momento. Vamos conversar um pouco sobre a última audiência pública? Vamos falar sobre o plano diretor. Porque nessa audiência pública eu não fui convidado como presidente da Preva. Bom, normalmente... Somente foram convidados os representantes do concreto. As loteadoras... Pelas pessoas que são convidadas, pelas entidades que são convidadas e as que não são convidadas, você já pode fazer uma leitura de para onde vai o plano diretor. Tanto assim que eu nem fui, eu assisti de cá em casa. A Bom, facilidade. eu estava presente pelo lá, YouTube. Mas, infelizmente, nessas audiências públicas, na área do modelo virtual, você não tem chance de fazer uma pergunta. Deveria existir essa possibilidade. As audiências públicas, elas são importantes. Eu acho que elas hoje não estão cumprindo a sua função, não estão permitindo uma ampla discussão. Elas, eu diria que estão hoje num modelo burocrático para dizer, olha, fizemos audiência pública. Tá? O texto do plano diretor, ele deixa muito a desejar, são 77 páginas, 136 artigos, a maioria dos quais poderiam ser retirados perfeitamente, tem muito copiar e colar. Eu vi uma sugestão tua de tirar algo que não tinha nem nada a ver com o plano diretor. Assim, o que a gente tem que entender, o plano diretor,
não é uma legislação normativa. Então, colocar lá que vai ser medido o avanço pelo número de palestras feitas... Isso não é normativa, exatamente. É um varejo, tá? Então, é uma lei programática. Então, ela tem que ser uma lei estratégica que defina claramente para onde a cidade vai. E aí eu vou lembrar que no plano diretor estão escritos os eixos estratégicos, mas não estão definidos os objetivos estratégicos. Então, a redação do plano diretor, feita na gestão passada, é muito deficiente. O projeto de lei do plano diretor, ele requer, e aí, de novo, o vereador William Tonesi, que é o relator, ele vai ter um grande trabalho a fazer, a corrigir tudo aquilo que está errado. Acho que ele deveria se preocupar menos em querer colocar coisas que devem estar depois na legislação normativa, e o plano diretor deve dar claramente para o joinvilense a diretriz para onde a cidade vai crescer. Nós vamos ter uma cidade mais verde, mais sustentável, vamos ter uma cidade mais eficiente, vamos ter uma cidade melhor, ou nós vamos continuar avançando o perímetro urbano para além do bom senso? Você veja só, muitas pessoas, muitas famílias estão deixando a zona de terrorismo, São Paulo, Rio de Janeiro, estão vindo para cidades onde tem um perfil de tranquilidade. Sim, agora eles vão analisar o plano diretor. Quantas vezes já foi mexido no plano diretor? Será que se eu comprar um terreno nessa área aqui, que é uma área residencial, sem edificação, sem fábrica, sem poluição, eu vou ter isso garantido por quantos anos? Será que daqui 3 anos não vão fazer um prédio no lado da minha casa? O risco que nós temos em Joinville é essa insegurança. Não é uma insegurança no sentido de segurança. Insegurança jurídica. Insegurança jurídica, porque as regras do jogo podem mudar constantemente. Eu tenho amigos conhecidos... E com muita facilidade. Eu tenho amigos conhecidos que estão numa área rural, que estão hoje com atividade rural, e a pressão para aumentar o perímetro, para instalar indústrias poluentes junto a rios, até sem respeitar quase as margens dos rios, levando a área industrial até o limite, acho que isso é extremamente perigoso. Temos que entender a importância da área verde, da mata ciliar, de preservar as nascentes e preservar de verdade, tá? Claro. Não só pro forma. Não só no discurso da sustentabilidade. Não, tem que fiscalizar. O discurso da sustentabilidade está na moda, mas não é feito, só um discurso. É só discurso, porque é um discurso bonito. É um discurso bonito, né? Sim. Mas eu acho que eu até estou sugerindo aqui sobre uma audiência pública especial. Eu acho só para a zona rural. Merece, porque na realidade o Estatuto da Cidade, ele se refere basicamente ao perímetro urbano, à área urbana do município. Sim. E a área rural de Joinville hoje está muito ameaçada. Tem um projeto concreto que foi apresentado na última audiência, um projeto que tem um lobista profissional que está defendendo constantemente, que é um projeto que pretende converter... Vale Verde. É o Vale Verde. É um projeto que pretende converter em urbanos 50 milhões de metros quadrados de área rural. Tá? Numa área que é alagável, tá? Numa área que é sensível, que é a área em volta da estrada da ilha. Então, em nome de regularizar algumas ocupações ilegais, resultado da falta de fiscalização, nós vamos aumentar o perímetro urbano ainda mais. Nós vamos ter uma cidade menos eficiente, uma cidade mais cara, porque nós vamos ter que instalar escolas, vamos ter que instalar unidades básicas de saúde, o transporte coletivo vai ir para lá, vai rodar mais quilômetros, vamos pagar mais caro pela tarifa de ônibus. Então, nós estamos fazendo uma cidade menos eficiente, mais cara. Só para ter uma ideia, a gente entende disso. Né? Não, segurança física das pessoas. Fora disso, quando a gente fala de 50 milhões de metros quadrados, estamos falando de 5.000 campos de futebol. 5.000 hectares. 5.000 hectares, tá? Então, muitas vezes, para o nosso telespectador aqui, não tem claro quanto é um hectare. É um campo de futebol, tá? 50, sabe? Então, são números absolutamente extraordinários que não faz nenhum sentido que o perímetro urbano seja prolongado até lá. O Conselho da Cidade não revogou 2 vezes já esse... Bom, nada impede que isso seja reapresentado e reapresentado. E no finalzinho da audiência pública, o Maurício Peixe disse, deixa comigo que nós vamos aprovar aqui na Câmara. E aí levantou um outro vereador e disse, não, o Conselho já refutou 2 vezes, não vai voltar mais para a Câmara. Mas não é uma briga isso de vereador? Mas existe um movimento muito forte de lobby para que o Vale Verde seja aprovado. Esse movimento é muito claro, muito forte.
Tem alguns vereadores que têm sido cooptados por esse movimento, que acreditam que o Vale Verde é uma boa iniciativa. O Vale Verde se apresenta de uma maneira como uma solução sustentável, quando na realidade é um movimento de especulação imobiliária gigantesco, que vai aumentar o custo da cidade e que vai trazer um ônus muito grande para toda a população de Joinville a médio e a longo prazo. Mas um lucro fantástico para uma meia dúzia. É o que interessa, é o que interessa. Nós estamos hoje defendendo o lucro rápido. Tá? E converter a área rural em área urbana é o jeito mais rápido de ficar rico. O plano diretor não deveria passar pelo Conselho da Cidade, pelo CONDEMA? O plano diretor ele passou a primeira redação no Conselho da Cidade, na medida que o vereador William Tonesi elabore o relatório e faça a nova redação, eu entendo que esse plano diretor vai precisar ser discutido. Existe muita pressa por aprovar um plano diretor que a pressa é inimiga da imperfeição. É inimiga da perfeição. Da perfeição. Isso, é inimiga da perfeição. Me preocupa, cada vez que eu vejo essa pressa aí de querer aprovar isso até final de ano, me preocupa muito. Tá? Dá para imaginar o que tem atrás. Sim, né? porque nós já estamos na segunda quinzena de novembro, logo vai ter Natal, então eu acredito que não é conveniente tratar um tema tão importante como o plano diretor, que define a política de desenvolvimento urbano de Joinville com pressa. Acho que tem que ter estudos, esses estudos eu não tenho visto, não têm sido apresentados. A redação da lei é muito deficiente, tá? É um pastigem, um copiar e colar. O que está faltando para os nossos governantes, para o executivo, para os nossos legisladores, para que as coisas sejam feitas mais corretamente e sejam mais voltadas para o povo, que não tenha tanta mutreta atrás das coisas? Como é que nós podemos consertar isso? Primeiro, nós precisamos ter linhas estratégicas claras. Não temos. No plano diretor, não estão, para que fique claro. E segundo, nós precisamos ter gente mais competente, com mais conhecimento, com mais experiência, envolvida nesse tipo de coisas. Hoje, o que nós vemos é muita inépcia, tem muita gente querendo soluções rápidas, com muita pressa para resolver coisas que precisam de estudos mais concretos. Nós estamos vendo, por exemplo, hoje, em Joinville, a área de expansão urbana norte, que foi incluída no plano diretor anterior, no plano diretor que está vigente hoje, que está sendo apresentado de uma forma absolutamente superficial. Estão sendo ignoradas áreas de mata atlântica que estão lá, estão sendo ignoradas na planta as áreas de recuo, de preservação de margem do rio. É tudo feito, eu não diria nas coxas, mas feito de uma maneira apressada e com pouca profundidade. E acho que nós devemos voltar a isso, o prazer de fazer bem feito, de estudar, de apresentar os estudos técnicos, de apresentar o trabalho com a qualidade que precisa ser feito. Jordi, nós estamos chegando no fim do programa, foi rápido, né? Foi. Eu quero agradecer muito a tua colaboração e dar essas informações para os nossos telespectadores do programa prazer estar aqui. Ecologia em Ação, né? Vocês, com a Jordi falando aí, é o nosso professor. Como nós temos diversos em Joinville, que não conseguem ajudar o Adriano, né? Não, o Adriano até tem... Até que dá para chegar perto? O Adriano tem escutado, o único que tem outros interesses também, os interesses econômicos são muito fortes, ele também está vinculado a esses setores econômicos e tem que buscar um equilíbrio entre preservação e desenvolvimento. É isso aí. Então, agradecendo a presença do Jordi e vamos convidando nossos telespectadores do Ecologia em Ação até o próximo programa. Até lá!